Seja bem-vindo ao Jornal Regional. E depois do repto deixado pelo principal partido da oposição para o Governo aumentar o salário mínimo no debate quinzenal na Assembleia da República, Passos Coelho afirmou ser impossível e diz mesmo que a opção seria diminuir o salário mínimo. António José Seguro sugeriu um aumento dos atuais 485 euros do salário mínimo nacional para impulsionar a economia. Mas, pelo contrário, defendeu Passos Coelho, a medida a tomar deve ser a oposta, baixar o salário mínimo. E apenas o seu valor, os 485 euros, impediu que Portugal não tenha seguido essa opção de o baixar, explicou o chefe do governo, que apontou como exemplo a Irlanda com os seus 1.462 euros de salário mínimo, de acordo com um cálculo do Eurostat que permite a comparação entre países. O líder do PS ficou incrédulo por o primeiro-ministro se recusar a discutir uma subida do salário mínimo quando os parceiros sociais manifestam abertura nesse sentido. Seguro já havia questionado o que estava Passos Coelho a fazer à frente do governo, se não é capaz de responder aos problemas do país. E acusou mesmo Passos Coelho de não querer mudar porque está politicamente teimoso. Críticas que seriam reforçadas pelas restantes bancadas da esquerda parlamentar, unida no pedido de demissão do governo e na ideia de que apenas novas eleições poderão devolver legitimidade à governação do país. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Hoje, a autarquia do Porto inaugura o Serviço Municipal de Apoio à Reutilização de Livros Escolares. O serviço ficará instalado no átrio do gabinete do munícipe, nos Aliados. Com esta abertura, o Porto torna-se a maior autarquia do país a associar-se oficialmente aos esforços do movimento reutilizar.org para promover por todo o país o reaproveitamento dos manuais através de bancos de troca. Neste momento existem já 126 bancos em Portugal continental e ilhas. O projeto nasceu há 2 anos. Nos dias 8 e 9 de março decorre em Viana do Castelo a reunião número 175 da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Um encontro que junta especialistas da área com o objetivo de debater os miomas uterinos e estabelecer as primeiras recomendações clínicas para esta patologia. Os miomas uterinos afetam entre 30% a 60% da população feminina em geral e 20% a 40% das mulheres em idade reprodutiva. São uma patologia bastante comum nas mulheres, sendo que só em Portugal se estima que afetem 2 milhões de portuguesas. No primeiro dia do encontro, data que assinala o Dia Internacional da Mulher, têm lugar as reuniões para a definição do consenso nacional para esta doença, que abordará aspectos relacionados como diagnóstico, tratamento médico e cirúrgico e casos especiais. A Escola Profissional Agrícola Conde São Bento, em Santo Tirso, assinala este ano um século de existência. São 100 anos no ensino de um setor que agora parece ser estratégico para o país. A instituição possui índices de continuidade para o ensino superior e de empregabilidade superiores ao normal. Cerca de 50% dos alunos que terminam os estudos na escola agrícola continuam os seus estudos no ensino superior e cerca de 30% empregam-se na área em que estudaram. O programa comemorativo deste aniversário decorrerá de 14 de março a 21 de junho e contempla vários momentos, desde uma cerimónia de abertura do centenário, uma exposição fotográfica, a abertura do Museu do Leite e a apresentação do vinho da escola, entre outras iniciativas. A autarquia de Matosinhos assinou um protocolo de apoio às instituições de solidariedade social do concelho no valor de 1 milhão de euros. O valor pretende ser um reforço à ajuda social prestada pelas instituições nas áreas da infância, terceira idade, deficiência, apoio alimentar, apoio a situações de emergência, promoção da saúde, serviços de proximidade no apoio à comunidade, entre outras valências. Ao todo, a verba da autarquia vai chegar a 10 associações de solidariedade do concelho de Matosinhos. O Parque das Austrálias, em Matosinhos, vai ser requalificado e vai contar com 104
hortas biológicas, um projeto orçado em 3 milhões de euros e que deverá ficar concluído daqui a 3 meses. A ideia não é nova e parte do conceito de sustentabilidade e tem por objetivo que a população participe da requalificação do Parque das Austrálias. Desta forma, inicialmente seriam 40 hortas biológicas, mas a procura superou as expectativas e, sendo assim, passarão a ser 104. É que depois de termos previsto aqui qualquer coisa como um conjunto de 40 hortas biológicas, a procura dessas hortas superou já todas as expectativas, pelo que este projeto vai ter já uma primeira alteração. É que em vez de ter 40 hortas, vamos passar a ter 104 hortas biológicas. Podemos já ver no fundo é, digamos, mantém-se o mesmo projeto, o projeto é rigorosamente igual, não há aqui qualquer alteração. A única coisa que vai acontecer é que é um projeto que ainda vai ser mais vivido pela comunidade. O Executivo de Matosinhos pretende que a requalificação do parque seja também a reconciliação da malha urbana e que responda às necessidades das populações. Neste caso, pretende que os moradores do bairro Cruz de Pau possam também usufruir das hortas biológicas. E todos os interessados deverão fazer a sua candidatura na autarquia. Ficando assim a zona do parque, área contígua à A4, destinada ao espaço verde de utilização coletiva e o qual irá também ver os seus lavadouros requalificados. E atendendo a que este parque fica muito próximo de um dos mais característicos bairros sociais que existem em Matosinhos, que é aqui o bairro da Cruz de Pau, nós temos a grande expectativa de que boa parte destas hortas sejam exatamente destas pessoas que vão aproveitar para ter aqui uma zona de lazer, para ter aqui uma zona de recreio, mas também para terem aqui uma zona onde vão poder tirar, pelo seu esforço, alguns alimentos que são aqueles alimentos com quem contactamos no dia-a-dia. O regresso à agricultura é o momento que marca também o início de um novo conceito em Matosinhos. Este é o momento que marca o início de uma revolução. Nós temos hoje em Matosinhos uma ambição muito grande, que é termos à distância de menos de 400 metros um local de lazer que seja fruível pelos cidadãos. Não estamos a falar de jardins, nem estamos a falar de espaços verdes, que são normalmente espaços que também são utilizados na malha urbana para enquadrar as urbanizações, enquadrar, portanto, as casas. Estamos a falar de zonas de lazer, isto é, sítios que tenham uma dimensão suficiente para poderem ser visitáveis, para poderem ser fruíveis, para que as pessoas gostem de aqui vir e passar aqui um bocado de tempo, ou a agricultar, ou a ler um livro, ou a passear, ou a andar de bicicleta, o que quiser. Um projeto de requalificação orçado em 3 milhões de euros, candidato a fundos comunitários e, ao que tudo indica, estará concluído daqui a 3 meses. Amanhã, os calendários mundiais assinalam o Dia Mundial do Rim, um dia importante para a Sociedade Portuguesa de Nefrologia, já que o nosso país é o número 1 mundial em termos de colheitas deste par de órgãos. A primeira transplantação renal em Portugal foi feita em 1969. Mais de 4 décadas se passaram desde então e hoje em dia o nosso país é líder mundial na colheita de rins. Só no ano passado foram colhidos 555. E como o indivíduo consegue ter uma vida normal com apenas um rim, a doação de um órgão saudável é incentivada, já que significa tudo para um doente renal. O que os rins fazem é filtrar as toxinas que são acumuladas, que são produzidas ou que são ingeridas pela alimentação. Todas essas toxinas, o rim funciona quase como se fosse um funil e deixa passar para a urina aquilo que não é preciso, o que é resultante do metabolismo do corpo, e estamos a falar de ureia, creatinina, o potássio, e que é eliminado na urina. Isso é a principal função, é aquela que nós conhecemos melhor, digamos que a população em geral conhece melhor, que é o filtro do corpo. Em Portugal existem 16 mil doentes em tratamento de substituição renal e, embora sejamos o país com mais colheitas e doações, a lista de espera é ainda muito longa e o número de pessoas em risco mantém-se elevado. Em indivíduos de risco ou situações de risco, estamos a falar de doentes diabéticos, hipertensos, idosos com excesso de peso, pessoas que têm
outros familiares na família que já têm doença renal, esses doentes têm que ser rastreados de uma forma mais intensa. Então têm que fazer análises de uma forma mais frequente, ir com mais frequência ao médico de família, fazer análises que são análises simples, como eu lhes estive a dizer. Muitas vezes é só uma tirinha na urina para nos dizer que está a perder sangue na urina ou proteínas, ou análises do sangue, que nós medimos um determinado produto do sangue, que é a creatinina e a ureia, que nos dá a percentagem de funcionamento do rim. E para ter rins fortes e com bom funcionamento, especialistas aconselham um estilo de vida saudável. Ou seja, caminhe pelo menos meia hora diariamente, tente afastar o sal e as gorduras da sua alimentação e tenha muito cuidado com o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas. E lembre-se, beba água, o seu corpo e, sobretudo, os rins agradecem. No dia 8 de março, assinala-se o Dia Mundial do Rim e a Sociedade Portuguesa de Nefrologia promove a data com campanhas de sensibilização para a doação deste importante par de órgãos. Dar vida e receber vida é o tema da iniciativa. A Sociedade Portuguesa de Nefrologia associa-se todos os anos às Sociedades Internacionais de Nefrologia na comemoração do Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim este ano vai ser a 8 de março e a Sociedade tem várias iniciativas, nomeadamente de ações de informação em universidades séniores, nas escolas, nos liceus, nos vários meios de comunicação social, quer de imprensa escrita, quer em todos os média possível e, portanto, no fundo, este ano o tema do Dia Mundial do Rim vai ser o transplante renal e a promoção da doação, é doar vida e receber vida. Entre nós, cerca de 800 mil pessoas sofrem de doença renal. Os sintomas de que algo está mal aparecem geralmente numa fase avançada, quase que silenciosamente. Portanto, pelos seus rins, pare, escute e olhe. Um rim pode salvar uma vida, talvez até mesmo a sua. Na Baixa do Porto abriu um espaço que promete trazer os sabores genuínos de Chaves até à Invicta. Chama-se a Loja dos Pastéis de Chaves e a Regiões TV foi visitá-la. Podia estar em qualquer parte da terra flaviense, mas eu encontro-me na Rua da Firmeza, no Porto, onde dois irmãos começaram uma aventura. A aventura de trazer até a Invicta o que de melhor se faz em Chaves, os famosos pastéis de Chaves. Cá dentro o ambiente é acolhedor e nas vitrinas já se pode apreciar os pastéis que dão nome à casa. A ideia dos manos Gonçalves é dar à Invicta o melhor sabor de Chaves. Surgiu porque sempre que vínhamos ao Porto achámos que os pastéis não correspondiam ao sabor dos pastéis de Chaves e ficámos sempre um pouco chateados. E dizíamos, bom, os pastéis não são nada bons, acho que as pessoas do Porto até gostam bastante dos pastéis de Chaves, é um produto bastante apreciado, mas acho que não estão a comer os pastéis como eles deveriam de ser. Então, digo, se calhar é uma boa ideia, um dia pode ser que façamos isso. E o momento surgiu, devido a certas circunstâncias profissionais, surgiu agora, mas a ideia já se tinha formado há muitos anos atrás. Assim nasce a loja com o segredo do típico pastel flaviense. Fazemos mantendo todos os ingredientes originais, desde a farinha, à margarina, à carne, que vem diretamente de Chaves, e utilizando a técnica tradicional. Aquela que vimos lá em baixo, como é que é? Exatamente. Não utilizamos moldes, o pastel é moldado à mão. Portanto, fazemos uma espécie de mini pizzas, não é? Digamos assim, e é tudo feito à mão, um método tradicional. Mas há também novidades. Para além do mais conhecido pastel de Chaves com o recheio de carne, também há com recheio de chocolate e de ovo, para os mais golosos, e o vegetariano, para os apreciadores de legumes. E os sabores transmontanos não se ficam por aqui. O tempo é de Quaresma, a Páscoa aproxima-se e por cá cheira a folar. Sim, vamos ter o folar doce, folar de carne e folar salgado, digamos assim, sem carne. Folar de Chaves. À fatia ou para levar para casa. O número 476 da Rua da Firmeza é agora uma pequena embaixada de Chaves, no Porto. E ficamos agora com o comentário já habitual no Jornal Regional. Comigo tem João Ribeirinho de Soares. João, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente também com aquele que foi o tema de abertura deste jornal. António José Seguro havia sugerido um aumento dos atuais 485 € do salário mínimo nacional para impulsionar a economia. Esta é uma boa sugestão. Antes de mais, eu
eu respondendo diretamente à sua pergunta, não é uma boa sugestão. Também não é uma boa sugestão, não pelo que o Primeiro-Ministro disse. Na minha opinião, simplesmente a própria existência de um salário mínimo não é uma boa ideia. Mas antes de ir aí, devo dizer o seguinte, é uma pena e acho mesmo uma infelicidade tremenda, nesta altura do campeonato, estarmos a discutir questões como a questão do salário mínimo e a questão do aumento do salário mínimo. Isto porquê? E consegue-se fazer aqui um paralelismo muito simples com o setor privado, porque em geral as pessoas, quando ouvem dizer o salário mínimo baixar, acabar com o salário mínimo, acham logo que se está a dizer um conjunto de baboseiras, mas não se está a dizer um conjunto de baboseiras. Porquê? Fazendo um paralelismo com o setor privado, uma empresa, por exemplo, quando tem um problema, quando quer ficar mais eficaz, mais eficiente nas suas operações, tem duas hipóteses de o fazer. Ou aumenta a sua capacidade instalada e investe em novas máquinas, em novas situações, e isso aí, em geral, traduz-se num investimento muito forte, que, atendendo à crise que estamos a viver, não está a acontecer. Ou então, optam por melhorar o que têm, melhorar continuamente os seus processos, tornarem-se mais eficientes, eliminar desperdícios, eliminar o chamado em curso. É o que se chama, eliminam o em curso e tornam-se mais eficientes. E com isso conseguem criar mais valor e tornarem-se melhores e mais competitivas no mercado. Passando para esta ideia, passando para o setor público, nós conseguimos detectar aqui uma situação, que é o seguinte: nós não vamos conseguir aumentar, não iria dizer a capacidade, porque não existe, mas não vamos conseguir de um momento para o outro fazer assim e melhorar a economia. Não vamos conseguir, simplesmente não vamos, porque nós dependemos de um conjunto de fatores externos que não conseguimos controlar e, portanto, não é por decreto que se decide melhorar a economia, impulsionar a economia, fazer o que se quiser à economia. Por outro lado, temos a hipótese de acabar com intromissões por parte do Estado, melhorar a aproximação do Estado às empresas e às pessoas, tornar o Estado mais amigo das empresas, das pessoas e do mercado, melhorar os tempos e, portanto, o fluxo de informação no Estado e acabar com burocracias e todo um conjunto de situações. E a questão do salário mínimo está exatamente aqui. O salário mínimo é um bloqueio. É um bloqueio à criação de emprego, porque estamos a tabelar... Considera que seria um entrave à criação de emprego? Eu não estou com isto a dizer que acho justo que as pessoas trabalhem por 300 euros, 200 euros ou 100 euros. Mas de certeza que há gente disponível para trabalhar por um certo valor, não estou aqui a dizer qual é, mas o Estado bloqueia, impõe um limite mínimo à criação de emprego. E, portanto, numa altura em que nós temos os nossos índices de desemprego batem recordes, estarmos a tabelar um mínimo para criar emprego, acho que é uma ideia completamente absurda. Ainda para mais, numa altura em que o nosso desemprego ainda mais sobe, temos o líder do principal partido da oposição vir para a praça pública dizer vamos aumentar o salário mínimo. Vamos aumentar o salário mínimo e eu gostaria de estar no Parlamento, gostaria de poder ter a oportunidade de perguntar a António José Seguro e aos restantes líderes da esquerda que foram embandeirar em arco com esta questão. E muito críticos também em relação àquilo que Passos Coelho respondeu. Lhes perguntar com que empresas é que estão disponíveis agora para aumentar salários. É o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda que vão suportar este aumento? A mim não me parece. Por outro lado, a questão de baixar o salário mínimo do Primeiro-Ministro. Eu não concordo. Eu concordo com a abolição do salário mínimo. Eu achava que o salário mínimo deveria ser abolido, porque é simplesmente um entrave à criação de emprego, é uma burocracia... Mas porquê considera que é um entrave à criação de emprego? O que é que o leva a considerar que o salário mínimo é um entrave à criação de emprego? É um entrave à criação de emprego porque nós estamos a tabelar um valor para o trabalho. Estamos a tabelar um valor para o trabalho. Depois, é um entrave à criação de emprego porque estamos a criar mais burocracias às empresas. Depois, é um entrave à criação de emprego e é um entrave
à melhoria da relação entre o empregador e o empregado, porque estamos a ingerir nas questões salariais das empresas. Temos o Estado a ingerir-se nas questões salariais da empresa. Quem deve negociar o seu contrato é a pessoa que vai trabalhar e a pessoa que vai pagar. Chegam lá, negociam o seu contrato, negociam o seu salário, os seus benefícios e está a coisa feita. Acho que não deve ser o Estado a fazê-lo. Depois, temos outra questão muito premente, que é o facto do salário mínimo impor depois outras questões, que é o facto de nós tabelarmos a base do trabalho com o salário mínimo, depois vai fazer, e já fez, porque as pessoas já sabem que já fez, tabelou todos os outros níveis para cima. E isto aqui é um total entrave depois às pessoas conseguirem ascender ao chamado elevador social, porque depois isto nivela tudo por baixo. Nivela os salários acima do salário mínimo, que são de 500 euros, os outros que são de 600, outros que são de 700. Aqui há uns tempos já se falava, quando o Governo decidiu também com a sua iluminária, criar os estágios com os 1000 euros. E estágios agora, profissionais. Eu agora pergunto, qual é que é o estagiário neste momento que ganha 1000 euros? E eu gostaria que o anterior Primeiro-Ministro que fez isso, o engenheiro José Sócrates, que me respondesse a mim. Qual é que são as empresas neste momento? Deve haver algumas, e eu pessoalmente não estou a ver assim muito mais do que 2 ou 3, que paguem a um estagiário mais de 1000 euros. Aqui há uns tempos era a geração 1000 euros. Neste momento, com estas conversas todas dos tabelamentos de salários, é a geração dos 500, depois é a geração dos 600, depois é a geração dos 700, e a ascensão ao chamado elevador social é uma coisa que neste momento é muito difícil. Já o era, ainda ficou pior. Portanto, cada vez que nós começarmos a fazer estas ingerências na relação entre a empresa e o colaborador e nos tabelamentos dos níveis sociais, na estratificação de salários, vai piorar ainda mais a situação. Eu sei que é uma opinião muito polémica, mas eu tenho visto e tenho reparado através das redes sociais, blogs, todo um conjunto de situações, que já se está a discutir este tema e a classe política tem que estar atenta ao mesmo. Muito bem, ficam então aqui estas principais alíneas neste tema, nesta sugestão de António José Seguro de aumentar então o salário mínimo nacional. E hoje a agência de rating Standard & Poor's melhorou a classificação de Portugal como pagador de dívidas a longo prazo. São boas notícias, pode de facto vir a ter alterações nos mercados para Portugal. É uma excelente notícia, hoje já vimos que os juros da dívida e todo um outro conjunto de indicadores melhoraram, registaram valores muito bons, um conjunto de indicadores por causa desta decisão. No entanto, e é bom dizê-lo, que a mesma Standard & Poor's que nos baixou o rating 20 vezes, que nos pôs com outlooks terríveis, que agora nos melhorou o outlook e não subiu o rating, acho que melhorou só as previsões. Melhorou as previsões. Essa mesma Standard & Poor's e essas mesmas agências de rating não olham com os mesmos olhos que olham para os países europeus, para, por exemplo, os Estados Unidos, que têm um problema de dívida terrível, têm um problema de déficit terrível e parece que são tratados de uma forma ligeiramente, para ser simpático, diferente. Portanto, eu acho isto uma boa notícia, um reconhecimento, e para todos os efeitos as agências de rating são muito importantes nos mercados, é um excelente reconhecimento que estamos a melhorar, mas o papel das agências de rating, a forma como elas trabalham, é uma coisa que também deve continuar a ser discutida. Mas também temos de ter em atenção que esta notícia surge 2 dias depois de um acordo dos principais ministros das finanças europeias para o alargamento do prazo do empréstimo, dos pagamentos dos empréstimos a Portugal e à Irlanda. Teve também aqui uma certa influência? Eu não sei, não consigo dizer que teve assim diretamente, mas porque eu acho que isso acaba por ser... Eu duvido sempre um bocadinho da questão dos alargamentos dos prazos, porque eu gostava de saber quais é que são as condições desse mesmo alargamento, qual é que é o juro que nós vamos pagar, por quanto é que vai ser diluído, todo um conjunto de situações.
No entanto, não me parece que tenha sido exatamente por causa disso. Há todo um conjunto de sinais que Portugal tem vindo a dar, que a Irlanda também tem vindo a dar, diferentes, por exemplo, da Grécia, que fazem com que essas mesmas agências nos estejam a melhorar as previsões para Portugal para os restantes anos. Eu acho que é bom e acho que não tenha tido diretamente esteja diretamente ligado com a questão do alargamento do prazo. Isso aí é numa situação que se vai ver em que moldes é que vai ser feito. O alargamento do prazo, dos prazos. Muito bem, enquanto não se sabe também em que termos é que será esse prolongamento dos prazos, passamos então ao terceiro e último tema, e agora é um tema local. O Presidente da Câmara do Porto disse esta quinta-feira continuar a acreditar que até a Assembleia Geral da Porto Vivo conseguirá resolver com o Governo a questão da dívida estatal à empresa. E são 2,4 milhões de euros. Eu também acredito e espero mesmo que essa situação fique resolvida, porque estamos aqui a assistir a uma situação muito infeliz por parte do Governo, porque está provado que a questão do investimento na Porto Vivo, na Saru, na reabilitação urbana, é um investimento com muito baixo, multiplicador, com efeitos multiplicadores, imensamente multiplicador. É um investimento muito barato, estamos a falar de 2,5 milhões de euros para a recuperação do... Quem vier ao Porto vê o que é que foi feito e que a maioria foi feito com capitais privados. É uma questão de criar condições para as pessoas poderem investir e é muito infeliz também porque vemos câmaras, como por exemplo a Câmara de Lisboa, a ser tratada de uma forma diferente da Câmara do Porto. E aqui, uma vez mais, se vê o centralismo cada vez mais forte e cada vez mais asfixiante a derreter e matar tudo que está à sua volta. E, portanto, é uma coisa que eu espero mesmo que venha a ser retificada. Aqui, Rui Rio fez duras críticas ao Governo. E eu acho que com muita razão, porque nós há quanto tempo é que já ouvimos falar nisto da questão da Porto Vivo? Eu sei que para o Governo, que está em Lisboa, ou para as pessoas que não têm conhecimento da realidade e ouvem de vez em quando uma pessoa falar na questão da Porto Vivo. Mas a Porto Vivo é um assunto que já vem a ser falado há imenso tempo, essa dívida já existe há muito, muito tempo e não faz absolutamente sentido nenhum continuarmos a falar nisto e a pedir e a estar de mão estendida a exigir o que é nosso, porque assim é uma dívida que foi contraída, é uma dívida que tem que ser paga, não é? O Estado também não anda a pagar, as suas dívidas aos seus credores e nós todos não andamos a sofrer com isso e temos que as pagar. Ora bem, pois temos. Se temos que pagar aos nossos credores externos, também o Estado tem que pagar aos seus credores internos e, portanto, eu espero mesmo que isso venha a ser resolvido uma vez por todas. Muito bem, ficamos então por aqui neste comentário de hoje, então com as palavras de Rui Rio, que diz acreditar que o Governo irá pagar então a dívida que tem perante a Sociedade de Reabilitação Urbana. João, obrigado pela sua presença. Obrigado, voltamos a ver-nos para a semana. E nós vamos ficar a ver como estará o tempo para amanhã. E em todo o país são esperados aguaceiros, por vezes fortes. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 15 graus e uma mínima de 12. Em Lisboa, a máxima será de 17 graus e a mínima de 13. E em Faro, a máxima será também de 17 graus e a mínima de 15. A informação fica por aqui. Já sabe que estamos de regresso amanhã. Até lá, fique bem.